Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, dia 17 de abril de 2025, estamos aqui novamente caminhando pelas Escrituras. Nosso desejo é meditar na palavra do Senhor, aprender um pouco mais dele e trilharmos os seus caminhos. Nós vamos nesse instante orar, pedindo ao Senhor a sua condução. Vamos orar? Santo Deus, bendito Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite que o Senhor nos concede, onde podemos reunir-nos com nossas famílias e meditar um pouco na Tua Palavra. Senhor, nós somos muito gratos por ter preservado essa palavra, traduzido-a e colocado-a em nossas mãos. Obrigado, Senhor, por o privilégio que temos de poder consultá-la e te rogamos, meu Deus, que o Senhor nos dê um coração ensinável, capaz de aprender a Tua vontade e também, Senhor, força de vontade suficiente para podermos executá-la no nosso dia a dia. Nós te rogamos assim, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós vamos fazer a leitura no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 23. Atos dos Apóstolos, capítulo número 23. Nós faremos a leitura do versículo de número 11 até o versículo de número 35. Atos dos Apóstolos, capítulo 23, versículo de número 11 ao 35. Nos diz assim a palavra do Senhor. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: Coragem, pois do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa também que também o faças em Roma. Quando amanheceu, os judeus se reuniram e, sob anátema, juraram que não haviam de comer nem beber enquanto não matassem Paulo. Eram mais de 40 os que entraram nessa conspirata. Estes, indo ter com os principais sacerdotes e os anciãos, disseram: Juramos sob pena de anátema não comer coisa alguma enquanto não matarmos Paulo. Agora, pois, notificai ao comandante, juntamente com o sinédrio, que vos apresente como se estivesse para investigar mais acuradamente a sua causa. E nós, antes que ele chegue, estaremos prontos para assassiná-lo. Mas o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido a trama, entrou na fortaleza e de tudo avisou a Paulo. Então este, chamando um dos centuriões, disse: Leva este rapaz ao comandante, porque tem alguma coisa a comunicar-lhe. Tomando-o, pois, levou ao comandante, dizendo: O preso Paulo chamou-me, pediu-me que trouxesse à tua presença este rapaz, pois tem algo que dizer-te. Tomou pela mão o comandante e, pondo-se à parte, perguntou-lhe: Que tens a comunicar-me? Respondeu ele: Os judeus decidiram rogar-te que amanhã apresentes Paulo ao sinédrio, como se houvesse de inquirir mais acuradamente a seu respeito. Tu, pois, não te deixes persuadir, porque mais de 40 entre eles estão pactuados entre si sob anátema, de não comer nem beber enquanto não o matarem, e agora estão prontos e esperando a tua promessa. Então o comandante despediu o rapaz, recomendando-lhe que ninguém dissesse ter-lhes trazido estas informações. Chamando 2 centuriões, ordenou: tende de prontidão, desde a hora terceira da noite, 200 soldados, 70 da cavalaria e 200 lanceiros para ir até Cesareia. Preparar também animais para fazer Paulo montar e ir com segurança ao governador Félix. E o comandante escreveu uma carta nesses termos: Cláudio Lísias, ao excelentíssimo governador Félix, saúde. Este homem foi preso pelos judeus e estava prestes a ser morto por ele, quando eu, sobrevindo com a guarda, o livrei por saber que ele era romano. Querendo certificar-me do motivo por que o acusavam, fui descer ao sinédrio deles. Verifiquei ser ele acusado de coisas referentes à lei que os regem, nada, porém, que justificasse morte ou mesmo prisão. Sendo eu informado de que ia haver uma cilada contra o homem, tratei de enviá-lo a ti sem demora, intimando também os acusadores a irem dizer, na tua presença, o que há contra ele. Saúde. Os soldados, pois, conforme lhes foi ordenado, tomaram Paulo e durante a noite o conduziram até Antípatre. No dia seguinte, voltaram para a fortaleza, tendo deixado os da cavalaria o irem com ele, os quais, chegando a Cesareia, entregaram a carta ao governador e também lhe apresentaram Paulo. Lida a carta, perguntou ao governador de que província ele era e, quando soube que era da Cilícia, disse: Ouvir-te-ei quando chegarem os teus acusadores, e mandou que ele fosse detido no pretório de Herodes.
Irmãos, a vida tem muitos percalços e de alguma forma o mundo é perigoso. E o mundo é necessariamente ainda mais perigoso para o cristianismo. Em todo o mundo, meus irmãos, é sem dúvida a religião mais perseguida. Por qualquer motivo, os cristãos são mortos. E a luta diária dos cristãos pela sobrevivência é uma coisa bem real. Nesse sentido, meus irmãos, nós precisamos aprender que em toda e qualquer que seja a situação de perigo, mesmo que o caos esteja imperando, o Senhor ele continua fiel. E esse Deus fiel é capaz e irá nos livrar dos perigos. Nós temos então que contar somente com o Senhor, porque em muitos momentos não existe ninguém que possa proteger o povo de Deus, a não ser o próprio Deus. Nesse instante, então, nós vemos uma situação como essa, onde o caos imperou, a vida de Paulo estava em perigo, e Deus, meus irmãos, tomou todas as providências, nos ensinando lições maravilhosas sobre o descansar nas mãos do Senhor, confiando na fidelidade de Deus em meio aos perigos do mundo. O texto, meus irmãos, é uma continuação direta daquele momento de Paulo em Jerusalém. Encerrada a terceira viagem, Paulo foi para Jerusalém. Depois de ter informado aos irmãos da igreja sobre o sucesso das viagens, Paulo foi orientado, porque diante de um boato, ele fosse então se juntar a um grupo de irmãos e fazer um voto de Nazireu. Após os 7 dias de voto, Paulo estava lá pronto para organizar e pagar todas as questões relacionadas ao voto. Paulo foi encontrado, o boato então surgiu de que Paulo estava introduzindo gentios dentro do templo e que estava consequentemente falando contra o templo e contra a religião, contra a lei. Ele então é acusado, começa um espancamento. Deus, na forma providência, livrou Paulo de uma morte por linchamento quando trouxe o comandante Cláudio Lísias para proteger Paulo. A situação ficou um pouco complicada. Ele fez um discurso que inflamou ainda mais o povo. Cláudio Lísias pensou em espancá-lo na tentativa de descobrir o que estava acontecendo. Paulo então o informa que é romano, ele fica assustado. Claro, todos ficam assustados por conta disso. E então a situação ficou um pouco mais complexa a partir do capítulo número 23. Capítulo 23 vai nos mostrar, meus irmãos, que Paulo então, perante o Sinédrio, diante de um discurso agora, foi espancado já de cara, se levantou contra o sacerdote, fez inclusive uma previsão sobre o que haveria de acontecer com o sacerdote. Mas logo em seguida, vendo que a multidão estava dividida entre saduceus e fariseus, ele resolveu usar isso a seu favor como uma estratégia, e então colocou fariseus contra saduceus, e a confusão foi muito grande, e no final das contas, de novo Paulo precisou ser recolhido, porque havia o risco dele ser despedaçado no meio daquela confusão toda. Quando nós pensamos que a coisa estava muito pior, a coisa consegue ficar pior ainda. E a partir do versículo número 12, nós vamos ver uma coisa muito perigosa que poderia ter acontecido com Paulo. Mas é interessante que é caos por todo lado. Notem, você tem um linchamento, depois você tem uma confusão generalizada, depois de um discurso de Paulo. No dia que tem um julgamento, a confusão é ainda maior, a briga interna se expande a quase Paulo ser atingido nessa briga também. A coisa vai ficando pior a cada estágio que passa, e a situação não está boa para Paulo. O caos ao redor dele está imperando, mas em meio, meus irmãos, aos perigos que o mundo pode proporcionar. É impressionante ver como o Senhor está presente o tempo inteiro aqui ao lado de Paulo, seja de forma direta no versículo 11, seja de forma indireta a partir do versículo número 12. O Senhor está cuidando o tempo inteiro dos seus servos, o Senhor está cuidando de Paulo. Nesse momento aqui nós vemos a fidelidade de Deus, meus irmãos, em meio ao perigo do mundo. E nesse instante ele nos dá então 3 lições para nós olharmos para esse texto. A primeira lição está aí no versículo número 11. Confie na presença de Cristo. O texto nos diz, meus irmãos, no versículo número 11, que na noite seguinte, é interessante que Deus permitiu que Paulo passasse o dia todinho nas angústias, nos sofrimentos do que tinha acabado de acontecer, mas na noite seguinte, Deus então resolveu intervir. E o texto nos diz, meus irmãos, de forma muito bonita, de como o Senhor trouxe conforto para Paulo. Quem aparece é o próprio Jesus Cristo. Na noite seguinte, o Senhor pondo-se ao lado dele. Acho bonita essa imagem. O Senhor do lado de Paulo. O Senhor está acompanhando Paulo. Ele é o verdadeiro consolador. É isso que a palavra significa. Aquele que fica do lado. Ele se coloca do lado para Paulo e quer ajudar a Paulo.
Por isso que a primeira coisa que ele fala para Paulo é coragem. Não é a primeira vez que Jesus mandou ter coragem. Ele já disse isso outras vezes, em outros momentos, mandando pessoas terem coragem, como, por exemplo, os discípulos no meio do mar revolto. Agora ele diz de novo para Paulo, talvez porque Paulo, assustado com o que estava acontecendo, Paulo não sabia o que haveria de acontecer, porque a única informação que Paulo tinha é que viria sofrimentos, ele seria preso em Jerusalém. Mas o final disso nós não sabemos. Paulo disse que estava pronto, inclusive, para morrer. Mas, no entanto, meus irmãos, quando a situação está se desenrolando diante dos nossos olhos, a pressão é grande e Paulo aqui estava sofrendo. E o texto nos diz, então, que a primeira coisa que Jesus diz, tenha coragem, seja forte, seja corajoso. Paulo precisava dessa palavra, meus irmãos, para poder ter ânimo, para sustentar-se diante dos problemas que estavam acontecendo. Mas Paulo não estava sozinho. A presença de Cristo com ele, meus irmãos, é fantástica, porque agora ele vai falar do que Paulo fez e quais são os planos do futuro. Primeira coisa que ele coloca é como Deus vai confortar, na pessoa de Jesus Cristo, como Cristo vai confortar a Paulo. Como é que ele conforta? Pois do modo porque destes testemunho a meu respeito em Jerusalém. Primeira coisa que Jesus destaca aqui, depois de mandar Paulo ter coragem, é que Paulo deu um testemunho diante de Jerusalém. Que momento Paulo fez isso? 2 momentos. Primeiramente, quando ele fez o discurso publicamente. Parecia ser uma defesa. Era, na verdade, uma proclamação do Evangelho. E Jesus entendeu que aquilo ali era falando sobre ele, que tinha ressuscitado e que tinha propósito junto aos gentios. Segundo, no momento em que ele fala diretamente ao Sinédrio, ele continua proclamando a mensagem de Jesus Cristo, porque ele fala da ressurreição do Senhor Jesus. Nesse instante, Jesus diz, você já proclamou minha mensagem diante de Jerusalém. Você teve o seu propósito cumprido. O conforto é, você está fazendo a minha vontade. Mas agora, meus irmãos, vem um propósito divino sendo garantido aqui para Paulo. No versículo número 11 termina assim, pois do modo porque destes testemunho em Jerusalém, a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Deus, de repente, na pessoa de Cristo, orienta Paulo dizendo que o fim de Paulo não seria ali, que Paulo iria para Roma. Paulo tinha planejado isso ainda durante a 3ª viagem missionária. Ele escreveu para Roma, justamente pensando em de Roma ir para a Espanha. Ele queria estar em Roma. O Senhor está dizendo que Paulo vai para Roma, que o plano de Deus é que Paulo vá para Roma, porque Paulo precisa pregar na cidade de Roma. Paulo não sabia disso até então. Paulo só sabia que haveriam prisões e sofrimentos lá em Jerusalém. O Senhor diz, eu tenho propósitos maiores para você, eu vou conduzir você o restante da viagem. E é impressionante porque a viagem de Paulo para Roma vai ter muita coisa acontecendo no meio do caminho. Paulo vai passar por naufrágio, Paulo vai ser mordido por uma serpente, vai ter uma confusão terrível até chegar lá, mas toda a viagem foi bancada pelo governo. Paulo então estava com tudo garantido para chegar até Roma do jeito que Deus estava planejando. Isso aqui, meus irmãos, nos ensina uma lição fantástica, que mesmo que a nossa vida esteja um caos, que tudo esteja uma bagunça, que tudo esteja desenrolando-se ao nosso redor contra o nosso favor, o texto nos mostra que a presença de Cristo é o que mais nós necessitamos e que nós precisamos confiar nessa presença. Que o Senhor, meus irmãos, mesmo que não esteja sendo visto fisicamente como Paulo viu, o Senhor estará sempre conosco. Ele nos garantiu isso em Mateus, que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nesse sentido, eu não preciso me preocupar, porque o Senhor tem planos para nós. Os planos do Senhor, meus irmãos, para nós vão se cumprir em todo o tempo. No momento certo, Ele nos recolhe para Ele, mas enquanto não, nós vivemos para a glória dEle. Era essa a ideia de Paulo. Paulo diz que para ele o viver era Cristo e o morrer era lucro. Mas que se ele estava presente entre os irmãos é porque Deus ainda tinha algum plano para usá-lo. Deus tem um plano para nós e nós precisamos confiar plenamente nesse Deus que está conosco. Nós precisamos confiar plenamente na presença de Cristo. Primeira lição, então, confie na presença de Cristo. A segunda lição, descanse no controle de Cristo. A partir do versículo número 12, meus irmãos, o texto vai nos dizer que tinha uma coisa ainda pior para acontecer com Paulo. No versículo número 12 diz que um grupo de homens, um grupo de judeus, se organizou e fez um juramento.
O juramento, meus irmãos, era algo que não podia ser quebrado diante de Deus, e esse principalmente, porque esse, em primeiro lugar, era um juramento feito sob anátema. Eles disseram que se eles não cumprissem o que eles estavam pretendendo fazer, que Deus os amaldiçoasse, que Deus os condenasse. Eles estão falando em condenação eterna. Eles estão arriscando, colocando no jogo a própria vida eterna deles. Segundo, eles têm um alvo, matar Paulo. Era isso que eles tinham que fazer. Terceiro, que eles não iriam comer nem beber até que esse objetivo fosse alcançado. Esses homens, meus irmãos, que não eram poucos, versículo número 13 diz que eram 40 homens. 40 homens, meus irmãos, macumunados. Lucas usa a expressão uma conspirata, prontos para matar Paulo, sob juramento de maldição eterna, e que não veriam nem de comer nem beber, porque eles tinham pressa em fazer isso. Eles não iam aguentar tanto tempo. 3 dias é o máximo que alguém consegue ficar sem água. Eles não iam comer nem beber até que matassem Paulo. Eles chamam o sinédrio, organizam então com os sacerdotes e anciãos, versículo número 14, informam dizendo que fizeram um juramento sob anátema, que não vão comer nem beber até que Paulo seja assassinado. Montam um plano e o plano é bom. A ideia é de que o sinédrio convoque o comandante a apresentar Paulo. Diga, olha, convoque o sinédrio, informe ao comandante que ele precisa trazer Paulo. A ideia é fingir que nós vamos investigar o caso, que era a preocupação de Cláudio Elísias, investigar o caso. Ele já tinha tentado no capítulo 23, não deu certo. A ideia agora é que isso vai funcionar. Então eles chamam para que... nós estamos interessados na investigação para que tudo transcorra até o final. Mas quando Paulo for para ser apresentado, as ruas de Jerusalém são estreitas, ele ia ter que passar por aquelas ruazinhas estreitas, entupidas de gente por tudo quanto é lado. Era muito fácil se esconder adagas nos braços, nas roupas. Eles iriam atacar Paulo no meio do caminho, iriam esfaquear Paulo, e Paulo seria morto antes mesmo de chegar na reunião do Sinédrio. 40 homens, meus irmãos, é um pequeno exército, é um grupo grande. Eles teriam condições, por exemplo, de afastar os soldados, quem sabe até de combater diretamente aos soldados, atacarem Paulo com toda certeza. Isso aqui, meus irmãos, era uma emboscada perfeita. Eles iriam matar Paulo com toda certeza. A vida de Paulo estava correndo risco em uma tramóia escondida, feita por 40 homens macumunados com o sinédrio, sob juramento de maldição, de não comer nem beber, até que pudessem matar Paulo. Mas veja, meus irmãos, como o Senhor tem controle de uma situação caótica. Porque este plano é muito bom. É a prova de falhas. Não tinha como falhar, a não ser por um detalhe. Deus estava no controle da situação, versículo 16 em diante. Havia alguém da família de Paulo que morava em Jerusalém. A irmã de Paulo morava em Jerusalém. E é interessante porque o texto nos diz que o sobrinho de Paulo, filho dessa irmã de Paulo, estava presente no momento em que esses 40 homens vão conversar com os anciãos e com os sacerdotes do Sinédrio. Ele estava presente e escutou toda a trama, versículo número 16. E ele não teve dúvida, correu para avisar a Paulo. O texto faz questão o tempo todo de dar a ideia de que ele não era um homem, ele era um rapaz, talvez, quem sabe um adolescente. Mas naquela época, meus irmãos, não havia o governo quem financiava a alimentação de um preso. O preso só comia se a família trouxesse comida. Então alguém tinha que alimentar esse preso. Por isso o trânsito da família na prisão era relativamente fácil. Esse sobrinho de Paulo, ele aproveita essa oportunidade e entra dentro da Fortaleza Antônia e procura Paulo lá dentro e conta toda a história para Paulo. Ele conta a Paulo do que estava sendo planejado para matá-lo. Paulo então chama um dos centuriões, lembrem, o centurião é alguém que comanda 100 soldados, chama um dos centuriões e diz, olha, esse rapaz aqui tem uma coisa para contar ao comandante. Leve ele até o comandante, porque ele tem uma coisa muito importante para contar. Incrível, porque agora nós temos, olha o Senhor usando uma criança, um jovem, um rapaz, para descobrir o plano, um centurião, um soldado, para levar o assunto até o comandante, e agora nós vamos ver o próprio comandante sendo solícito a essa situação toda.
versículo número 18, diz que então levaram até, o soldado levou até o comandante, trouxe o rapaz, informou que tinha sido Paulo que estava preso, que tinha mandado até a sua presença. O comandante pega pela mão o menino, traz para o lado, baixinho, orienta toda a conversa para que tudo seja em silêncio, aliás, tudo seja numa voz baixa, em pleno segredo. O texto nos diz então que ele deveria comunicar. E então ele conta no versículo número 20. A história que o menino conta é bem interessante. Ele conta ao mesmo tempo que ele faz comentário. Primeiro ele diz assim: os judeus decidiram rogar-te amanhã que apresente Paulo ao Sinédrio. Ele já está antecipando a informação. Mas de cara ele já traz um comentário. Ele diz assim: como se houvessem adquirido mais acuradamente o seu respeito. Ou seja, eles vão usar uma desculpa de que a ideia é esclarecer os fatos. E aí vem então uma opinião, versículo número 21. Não deixes persuadir, não permita que ele vá. Aí o menino está tentando ensinar a um comandante como resolver a situação, mas é coisa de criança mesmo. Não se deixe persuadir, porque mais de 40 entre eles estão pactuados entre si, sob anátema de não comer nem beber, enquanto não o matarem, e agora estão prontos esperando a tua promessa. O menino conta para Cláudio Lísias que o plano é matar Paulo, e que eles todos estão se organizando para isso, e que assim que o comandante autorizar, eles vão avançar sobre Paulo e vão matá-lo. Nesse instante, então, no versículo número 22, o texto nos diz que o comandante despediu o garoto, recomendou que não contasse nada para ninguém, porque o segredo era muito importante. Eles não podiam saber que o comandante sabia, e então ele vai se organizar para salvar Paulo. Meus irmãos, o Senhor está no meio do caos, naquela bagunça toda, no perigo que o mundo estava proporcionando para Paulo, montando as peças e conduzindo todos os elementos de forma perfeita para que Paulo fosse protegido. Um garoto no lugar certo, contando para Paulo na hora certa, contando com a presença de um soldado no lugar certo, para entregar a mensagem à pessoa certa, ao comandante. Deus está no controle. Deus se utiliza de instrumentos inesperados para combater a maldade humana. Isso nos leva, meus irmãos, a uma terceira e última lição. Além de confie na presença do Senhor, descanse no controle do Senhor, desfrute da condução, do cuidado do Senhor. Versículo número 23 em diante, vai dizer que, claro, Cláudio Lísias vai tomar providências. E o motivo é simples. Todo homem que estava preso estava sob os cuidados de alguém, de um comandante. Esse comandante respondia com a própria vida sobre o preso. Lembra do carcereiro de Filipos, que tentou se matar quando achou que os presos tinham fugido? Porque ele morria caso isso acontecesse. Outra coisa, caso Paulo fosse assassinado, podia ser que Cláudio Lísias fosse acusado de ter recebido propina para deixar que Paulo fosse morto. E isso, meus irmãos, resultava imediatamente em deposição. Isso já tinha acontecido, por exemplo, com um governador anterior do Félix, para quem ele vai enviar Paulo. Então ele está preocupado também com sua função, com o seu cargo. Por isso ele vai tomar algumas providências muito interessantes. E nós vemos então como o Senhor cuida de forma excepcional do seu povo, como o Senhor cuida de Paulo. O texto diz que ele chamou então 2 centuriões. Lembre que 2 centuriões são responsáveis por 200 homens. Mas não são 200 homens que serão convocados. Olha o tamanho do exército que ele convoca. Ordenou que tende de prontidão desde a hora 3ª da noite. 9 horas da noite. Então, às 9 horas da noite, o que é que eu quero? 200 soldados, 70 cavaleiros de cavalaria, mais 200 lanceiros para ir até Cesareia. Ele destaca 470 homens. Meus irmãos, se você pensar que o exército que ele tinha à disposição tinha cerca de 1000 homens, praticamente metade do exército ele dispôs. Ele está querendo proteger somente a Paulo, mas ele destacou 470. Isso é um exército enorme. E não é um exército pequeno, simples. É um exército muito bem organizado, com soldados a pé, com um grupo grande de 70 soldados a cavalo, o que é uma infantaria bem perigosa,
e ainda lanceiros. Então ele tem um grupo bem preparado. É um grupo grande. Paulo iria disfarçado no meio. O texto nos diz que eles deveriam organizar um cavalo para Paulo. Paulo não iria a pé, Paulo ia a cavalo, provavelmente no meio da cavalaria, em segurança, até chegar no governador Félix. O plano, meus irmãos, é muito melhor do que o plano dos judeus. Mas é impressionante ver como o Senhor agora providencia para que Cláudio e Lísias tenham cuidado exacerbado com a proteção de Paulo. Um único homem sendo guardado por quase 500 homens. Não tinha como um grupo de 40, nem que fosse de 100 homens, combater 470 soldados. Mesmo que eles tivessem um exército, eles não iriam combater. Segunda questão, era muito comum as tropas se movimentarem de uma cidade para outra. Então, quando os judeus vissem uma grande tropa como essa, saindo da fortaleza e indo em direção a Cesareia, eles não iam ficar preocupados, porque movimentos de tropas aconteciam constantemente. Então não haveria nenhum tipo de suspeita. Ele planejou muito bem, com segurança e com estratégia, conduzir Paulo até Cesareia. Além disso, ele se preocupou com como o caso iria ser continuado. Para isso, ele está enviando para o governador Félix Paulo, junto com uma carta. E Lucas teve acesso à carta e registrou a carta na íntegra do versículo 26 até o versículo número 30. A história nós já conhecemos, mas a forma como Cláudio Lísias escreve é muito interessante. Inclusive, nós só sabemos que o nome dele é Cláudio Lísias aqui, porque ele assina no versículo 26. Cláudio Lísias ao excelentíssimo governador Félix. Félix, meus irmãos, era um escravo que se tornou governador. Ele tinha algumas influências, era um homem bruto, agressivo, a gente vai ver isso a partir do capítulo 24. Mas era o governador da região de Cesareia naquele instante. A ideia é de que o prisioneiro vá para o governador agora. E de certa forma, o que Cláudio Lísias está fazendo é se livrando da responsabilidade de cuidar de Paulo, porque ainda está um pouco perigoso. Ele vai então contar a história, ele dá uma adocicada na história para ele parecer que é melhor. Por exemplo, ele diz que esse homem tinha sido preso por os judeus, estavam tentando matá-lo, e que ele foi lá e o livrou porque ele sabia que Paulo era romano. Ele não sabia nada que Paulo era romano. Ele só descobriu depois, quando ia bater em Paulo, e Paulo disse que era romano. Mas ele estava querendo ajudar, disse, olha, veja só, eu soube que ele era romano, eu fui lá e protegi ele, não deixei matá-lo. Esse pessoal que está acusando ele, eu procurei saber, o que eu estou sabendo é que é assunto das leis deles, ele não tem motivo para estar preso nem morto, mas estão tentando matá-lo aqui. Porque está havendo uma tentativa de cilada, versículo número 30, ele diz assim, eu vou enviá-lo a você, e eu ao mesmo tempo já estou intimando os acusadores dele, para que vão até você e você tome todas as providências. É uma carta muito bem escrita, muito solene, mas é interessante, meus irmãos, de como o Senhor estava usando agora um soldado romano, Cláudio Lísias, para trazer proteção para Paulo também lá em Cesareia, quando Paulo chegasse até Félix. Foi exatamente isso que aconteceu. O versículo número 31 diz que logo no dia seguinte, os soldados, conforme foi ordenado, tomaram Paulo e durante a noite conduziram até Antipátride. Essa cidade, Antipátride, ela ficava pouco mais de 60 quilômetros de Jerusalém, era um posto de descanso de soldados, então eles existia uma guarnição lá, onde eles usavam para descansar. Todo esse grupo de 470 soldados vão até lá, nessa viagem ainda durante a noite, então viajaram aí durante a noite toda. O texto nos diz que chegaram lá no dia seguinte. No dia seguinte, então, o grupo se divide, a ordem é volta 400, volta o grupo de infantaria e volta o grupo de lanceiros, mas permanece o grupo com os cavalos, a cavalaria permanece. O texto diz que a cavalaria então iria viajar mais perto de 40 quilômetros até chegar na cidade de Cesareia. A proteção estava garantida, porque até chegar na cidade de Antipátride, eles tinham um risco de serem atacados, mas o exército era grande. A partir daqui até Cesareia, são só 40 quilômetros, eles chegariam muito mais rápidos, estavam a cavalo, e não tinha mais perigo, porque agora era no meio de gentios, e não tinha mais risco deles serem atacados pelos homens, os judeus lá de Jerusalém. E foi isso que aconteceu. Chegaram então
em Cesareia, entregaram a carta ao governador, apresentaram Paulo para o governador leu a carta, fez uma pergunta básica que é: de onde você é? A resposta de Paulo: Paulo era da Cilícia, Paulo era da região de Tasso. Ele podia ter simplesmente dito: vou enviar você para lá. Só que ia ser um desgaste político desnecessário, porque iria mandar alguém com um assunto besta para o governador de lá tomar conta, e isso poderia gerar um desgaste político. Então ele decidiu que ele mesmo iria tomar providências aqui, ele mesmo iria fazer o processo. Ele diz: eu mesmo vou ouvir os seus acusadores, então ele mesmo vai instalar o tribunal. Mas o texto faz questão de dizer que ele mandou que fosse detido no pretório de Herodes. A gente pode pensar assim: Paulo está preso de novo. Mas não, mas essa ideia é boa, porque ele mandou Paulo para o pretório de Herodes. Herodes, o Grande, tinha construído essa fortaleza e, na verdade, era a residência do governador. Então ele literalmente estava preso na casa do próprio governador. Paulo então vai para a casa do governador, debaixo de toda aquela guarda ali, para que Paulo fosse o tempo todo protegido. Deus está cuidando de Paulo, disponibilizando 470 soldados, uma segurança armada até chegar na cidade de Cesareia. E a cavalo, nem a pé ele foi, e ainda ficou hospedado na casa do governador no final das contas. Deus está cuidando do seu povo. Deus estava atento aos mínimos detalhes, cada um dos processos. Deus estava conduzindo, meus irmãos. Que coisa bonita ver como o Senhor estava cumprindo todas as suas promessas. Porque daqui Paulo vai para Roma. Paulo está mais perto de Roma agora, porque estava quando ele estava lá em Jerusalém. O texto, então, meus irmãos, nos dá 3 lições muito bonitas que nós deveríamos guardar em nosso coração. Primeira lição: confie na presença de Cristo. Não importa quão caótica esteja a situação, não importa em que guerra você esteja envolvido, não importa como seja difícil a situação que está ao seu redor, a presença do Senhor é sempre marcante. Ele tem propósito para as nossas vidas e sua presença deveria nos encorajar. Então, nesse sentido, meu querido, confie na presença de Cristo para ter coragem para enfrentar as lutas da vida. Confie na presença de Cristo para não se acovardar diante da multidão e da pressão que o mundo exerce, gerando perigo contra o povo de Deus. E descanse na providência do Senhor, sabendo que você tem que confiar na presença do Senhor, que vai conduzir sua história toda completa, sem nenhum percalço. Ele vai fazer tudo do jeito que ele bem entende e vai fazer tudo para a glória dele. Segunda lição que o texto nos ensinou, meus irmãos: descanse no controle do Senhor. Mesmo que o mundo planeje e se organize, mesmo que tudo pareça impossível de ser derrotado, que o plano do mundo seja perfeito, o Senhor, meus irmãos, tem um plano perfeito para desmontar as estratégias dos homens. O salmista vai dizer que os homens armam, cavam covas, mas eles mesmos caem nesses buracos que eles cavaram. Que quando o Senhor quer livrar, o Senhor se utiliza de um menino, de um soldado, de um comandante para proteger o seu servo. O Senhor está no controle. E esse controle do Senhor, meus irmãos, nos faz descansar, sabendo que nada vai acontecer contra a vontade dele. E toda a vontade dele é a glória do seu nome. Então nós iremos glorificar o nome do Senhor em meio a esse caos que às vezes a gente está passando. Terceira e última lição que o texto nos mostra é: desfrute do cuidado do Senhor. Experimente ver como o Senhor vai cuidar de todas as situações. Não permita que o seu coração fique ansioso e preocupado. Veja, sente-se e veja como o Senhor vai providenciar cada coisa no seu devido lugar, como o Senhor vai colocar as coisas na hora certa, no lugar certo. Ele não tem compromisso com a velocidade, ele não tem compromisso em fazer tudo rápido como você gostaria, mas ele tem compromisso em fazer tudo do jeito certo. E ele vai colocar todas as coisas no seu lugar. Ele tem controle sobre tudo e ele está cuidando de você. Se ele está cuidando de você, então desfrute desse cuidado, se alegre no cuidado do Senhor. O mundo sempre será perigoso para os crentes, meus irmãos. O mundo sempre vai ser assustador para os crentes. Nós sempre seremos um povo mais perseguido do mundo. Nós sempre teremos um alvo em nossa testa, onde quer que nós venhamos a residir. Mas nós temos a fidelidade de Deus ao nosso lado, em meio ao perigo que o mundo representa. E por termos a fidelidade do Senhor ao nosso lado, nós podemos confiar no Senhor que está presente conosco. Nós podemos descansar no Senhor que tem o controle de tudo. Nós podemos desfrutar do cuidado do Senhor que está conduzindo todas as coisas para a sua glória. Que Deus nos ajude nesse sentido. Vamos orar? Deus santo e bendito, louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado, meu Deus,
por nos dar a lembrança de que o Senhor é fiel e que na sua fidelidade o Senhor há nos proteger sempre. Dá-nos graça, Senhor, para que venhamos a confiar no Senhor, descansar no Senhor e saber que o Senhor está cuidando de nós. Tem misericórdia de nós, porque às vezes o nosso coração se assusta ao ver o mundo se levantando contra o povo de Deus. Mas o Senhor está ao nosso lado. Por isso, descansa o nosso coração, para que venhamos a confiar em Ti sempre. Nós te rogamos isso, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Queridos, muito obrigado pela companhia de cada um de vocês, obrigado pela presença. Toda quinta-feira nós estamos aqui, caminhando pelas Escrituras, estudando um pouco mais a palavra, buscando ouvir a voz do Senhor. Se você está passando aqui pela primeira vez, não se esqueça, se inscreve em nosso canal, aciona as notificações, compartilha também esse material com outras pessoas, talvez tenha alguém que você conheça que precise estar confiando, descansando no cuidado do Senhor. Quem sabe haja alguma mensagem aqui que você possa também ser edificado e edificar alguém. Se você deseja estudar as Escrituras, na nossa playlist você vai encontrar várias pregações sobre vários livros da Bíblia. Você pode percorrer o livro inteiro somente ouvindo as nossas mensagens. Então aproveite o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, curta também e comente para que a gente possa ter esse material ainda mais divulgado. Se você é aqui de Recife, você está convidado a estar conosco todo domingo na Igreja Presbiteriana Largo da Paz, às 9h30 da manhã. Nós temos culto seguido de escola dominical e às 6 horas da noite nós temos culto também. Você é nosso convidado. Nós ficamos por aqui e voltamos próxima quinta, se assim o Senhor nos permitir. Até lá, tchau, tchau.